Num tempo em que os juízes governaram Israel e a esperança parecia se apagar como brasas esquecidas no deserto, nasce uma história pouco contada, mas essencial. Obed, filho de Boaz e Rute, carrega consigo não apenas um nome, mas um legado de fé e obediências que gerações atravessam até chegar ao próprio Rei dos Reis. Nesta narrativa cheia de mistério, amor arriscado, decisões arriscadas e uma fé inabalável, você conduzirá a enxergar como as ações de um homem aparentemente comum moldaram o futuro da salvação. Prepare-se para mergulhar numa jornada esquecida, mas jamais irrelevante da Bíblia. Você conhece a história de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Mas e Obed, o homem sem trono, sem espadas, mas com uma fé que mudou tudo? Permaneça até o fim, porque nesta história o simples se torna divino. E a pergunta que fica é: você obedeceria mesmo sem entender? Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no nosso canal. Deixe seu like, mostre esse vídeo e deixe seu comentário abaixo. Nosso desejo é tocar muitos corações e levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Após os dias turbulentos dos juízes, quando cada um fazia o que bem entendia, o povo de Israel vivia como folhas ao vento, sem direção, sem rei, sem esperança. Mas em meio ao caos, uma promessa começava a germinar, silenciosa, invisível, mas viva. Rute, a moabita viúva, escolheu seguir sua sogra Noemi de volta a Belém, não por conveniência, mas por fé. O teu Deus será o meu Deus, ela disse. Em sua fidelidade, o céu enxergou algo que o mundo ignorou. E então surge Boaz, um homem íntegro, respeitado e generoso. Ele vê Rute não como uma estrangeira, mas como um sinal da graça de Deus. E através de um gesto de misericórdia, nasce algo maior que os dois podiam imaginar. E da união entre Boaz e Rute nasce Obed, um nome que significa servo, aquele que obedece. Mas mal sabiam eles que aquele bebê carregava em si um propósito eterno, traçado desde os tempos de Abraão. Obed cresceu longe das guerras, longe dos altares e das coroações. Mas seu nome foi entalhado na linhagem do Messias. Ele foi o elo entre a redenção do passado e a realeza do futuro. Um servo que preparava o trono para o Rei dos Reis. Obed aprendeu desde cedo que a obediência vale mais do que o sacrifício. Com Noemi como sua mentora, ele conheceu as histórias dos patriarcas, a dor da rebelião e a beleza da fé que age em silêncio. O povo esperava por um líder, um libertador. Mas Deus preparava um servo, e antes que Davi fosse rei, Obed seria o pai de Jessé. E é nesse ponto da história que a fé começa a ser passada de geração em geração, como um bastão invisível. Obed não foi conhecido por grandes feitos, mas sua obediência silenciosa tornou-se uma das maiores sementes já plantadas na terra de Israel. Porque na matemática de Deus, os pequenos gestos ecoam na eternidade. E assim, no silêncio da história, Deus sussurra: não preciso de barulho para transformar o mundo. Preciso apenas de um coração obediente. E foi exatamente isso que ele encontrou em Obed. Mas será que a obediência de Obed seria suficiente diante dos desafios que viriam? Quando a sombra da idolatria e do medo começarem a se espalhar novamente por Israel, quem se levantará para manter viva a chama da promessa?
Obed cresceu ouvindo sobre sua origem. Filho de uma estrangeira e herdeiro de uma terra redimida. Mas ele também ouvia as vozes dos outros. Filho de Moabita, estranho entre nós. O nome que significava servo agora soava como um fardo. O povo de Belém murmurava. Ainda era cedo demais para esquecer o passado. Uma viúva moabita, um casamento fora das tradições, um filho nascido da misericórdia de um remidor. As sementes do preconceito ainda germinavam no solo da promessa. Mas Obed não revidava. Ele agia, obedecia, servia e em cada gesto, sem palavras, sem holofotes, ele mostrava que fé verdadeira não grita, ela vive. E aos poucos, o povo começou a ver o que o céu já sabia. Mas a fé não é provada nos dias de sol. Ela é testada quando o céu fecha o semblante. Uma seca inesperada começou a assolar Belém. Os campos antes dourados agora se tornavam pó, e com a fome vinha o desespero. Alguns sugeriam fugir, voltar a Moabe, buscar terras férteis em terras pagãs, mas Obed, lembrando-se das histórias de Noemi, via os sinais. A promessa não se abandona por conveniência. Ele sabia, a obediência seria mais dura agora. Em oração silenciosa, Obed escolheu ficar. Não porque era fácil, mas porque era certo. Como sua mãe Ruth fizera um dia, ele também escolheu permanecer, mesmo sem ver o final da história. Nem todos compartilhavam da mesma fé. Alguns, movidos pelo medo e pela ambição, decidiram agir às escondidas. E Obed, sem querer, descobriu o plano. A obediência agora exigiria confronto. Com coragem e humildade, Obed se levantou diante deles. Não com fúria, mas com firmeza. A promessa não é algo que se abandona no primeiro vento forte, disse. E ali algo mudou. Pela primeira vez, ele não era mais o filho da estrangeira. Era um líder. Naquela noite, as nuvens se abriram. A chuva caiu como resposta divina e o povo chorou. O servo obediente havia se tornado instrumento de salvação para sua vila. O nome Obed agora era honra. Mas e quando a obediência exige renúncia do coração? Quando o amor bate à porta, mas a promessa exige silêncio? No próximo capítulo, Obed enfrentará seu maior dilema, entre a paixão e a fidelidade. Seu nome era Eliana, filha de um dos príncipes, moça virtuosa, forte e de palavras doces. Obed a notava há muito tempo, mas mantinha distância. A chama da paixão queimava em silêncio, como uma brasa escondida sob a cinza da obediência. Obed sabia que um passo em direção ao amor exigia sabedoria e discernimento. Ele não queria repetir os erros do passado, nem agir segundo o ímpeto. Esperar, obedecer, confiar. Eram essas as palavras que ecoavam como orações no coração do servo. Os dias passavam e os encontros casuais se tornavam constantes. O silêncio entre eles era mais eloquente que 1000 palavras. Era como se as almas se reconhecessem antes dos lábios se arriscarem. Se é amor, filho, que seja paciente, porque o amor verdadeiro não corre, ele permanece, dizia Noemi. Ela conhecia os caminhos tortuosos da paixão, mas também os atalhos perigosos da precipitação. Obed ouvia e silenciava.
O pai de Eliana viu no estrangeiro uma oportunidade: aliança, terras, segurança. A jovem seria prometida. Obed soube da notícia tarde demais, ou exatamente no tempo de Deus. Era o início do teste mais amargo. Ele poderia protestar, poderia declarar seu amor, mas escolheu o caminho mais difícil: calar. Obed sabia que, se fosse da vontade de Deus, nem montanhas separariam o que o céu uniu. E assim, entregou Eliana, sem lutar. Eliana, em seu coração, já havia feito sua escolha, mas ninguém perguntou. E naquela noite, sua alma clamou aos céus. Ela não queria riquezas nem títulos. Queria um homem que conhecia o valor da obediência. O inesperado interrompeu o inevitável. O estrangeiro foi chamado de volta às pressas por questões de família. A aliança foi cancelada. O povo viu coincidência. Eliana viu resposta. Obed viu misericórdia. Então, sem pressa, sem ruído, o amor floresceu onde havia fé. Obed não ganhou Eliana com palavras bonitas, mas com uma vida vivida diante de Deus. O servo que esperou, agora era amado. Mas o amor verdadeiro também é chamado a proteger, a lutar e a perder. Quando a escuridão tocar a porta de Belém, será Obed capaz de proteger tudo o que Deus lhe confiou? Prepare-se para descobrir. A paz reinava em Belém. As chuvas haviam voltado, as colheitas prosperavam e a esperança parecia firme como raízes em solo fértil. Obed agora era pai, Eliana, sua esposa, e o servo que outrora se calava, agora era honrado. Mas nem todo viajante busca abrigo. Alguns carregam mais que poeira, trazem trevas nos olhos e veneno na boca. Eram forasteiros, mercadores, dizem, mas seus passos não soavam como os de quem traz vida. Obed ouviu o suficiente para entender. Algo estava sendo tramado. Falaram de sublevar, de espalhar falsos ensinos, de seduzir os jovens com promessas de ouro e glória. E mais, zombaram do Deus de Israel. Obed se reuniu com os líderes. Muitos preferiam o silêncio. Não devemos nos intrometer, diziam, mas o servo sabia. Ignorar o mal é permitir que ele cresça. Sua alma queimava com o zelo que um dia consumiria seu neto, Davi. Vocês esqueceram quem nos sustentou na fome? Foi o Senhor. Não venderemos nossa fé por moedas. A voz de Obed ecoou pelas ruas de Belém, despertando os que dormiam, confrontando os que temiam. Mas os que amam a mentira odeiam a verdade. Obed se tornou alvo. Sua casa vigiada, seus passos seguidos. A sombra avançava e a paz começava a se desfazer. Obed sabia que o poder de um servo fiel não está na espada, mas nos joelhos dobrados. E ali, em secreto, ele entregou a cidade, sua família e seu próprio nome nas mãos do Altíssimo. Na manhã seguinte, os planos dos inimigos foram revelados. Tentaram fugir, mas o povo, inspirado pela coragem de um servo, se uniu. A justiça foi feita, não pela violência, mas pela verdade que não pode ser silenciada. Obed saiu vitorioso, mas marcado, não pela dor do corpo, mas pelo fardo da responsabilidade. Ele sabia que servir a Deus nem sempre traz aplausos. Às vezes, traz cicatrizes. E agora o servo envelhece, mas o propósito floresce. O menino que cresce em sua casa será chamado Jessé, e dele surgirá um rei. Mas antes, o último suspiro de Obed revelará o mistério final. Não perca.
O tempo havia corrido como o vento sobre as colinas de Belém. Obed agora era ancião. Seus olhos, antes firmes, estavam marcados pelo tempo, mas havia paz em seu olhar. Em seu colo repousava Davi, seu neto, um menino curioso, inquieto, que já carregava o brilho de algo eterno. Ensine-o a ouvir, Jessé. Antes de ensiná-lo a falar, disse Obed ao filho: o maior rei que Israel conhecerá será aquele que aprender a obedecer primeiro. A coroa começa no coração, não na cabeça. A vida de Obed foi como aquela oliveira, firme, silenciosa, paciente. Ele sabia que jamais veria a plenitude de sua linhagem, mas a obediência não exige aplausos. Ela apenas planta e confia na colheita. Nessa noite, o Senhor visitou o servo em sonho. Obed viu um trono, viu multidões, viu um homem pendurado numa cruz e depois uma tumba vazia. E então ouviu uma voz: tua obediência preparou o caminho, tua linhagem trará salvação ao mundo. Não sejam grandes aos olhos do mundo, sejam fiéis aos olhos de Deus, sussurrou ele. E assim, com um suspiro sereno, o servo dormiu. Não no fim, mas no cumprimento de tudo o que sempre acreditou. Aquele menino cresceria, mataria gigantes, comporia salmos, subiria ao trono, mas antes de tudo, aprenderia a servir, como seu avô. Porque todo rei verdadeiro carrega no coração a alma de um servo. Obed era um elo, um nome, um servo, mas no céu ele era mais, era parte de um plano. Porque daquele campo em Belém nasceria o Salvador do mundo, e a obediência silenciosa de um homem comum ecoaria para sempre. Anos depois, nas ruas silenciosas de Belém, os céus voltariam a cantar. Um menino nasceria ali, outro menino, outro servo, outro rei. E ele se chamaria Jesus, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho da promessa. E hoje, enquanto o mundo busca nomes poderosos, o céu ainda se lembra de Obed, o servo fiel, cuja vida não foi marcada por conquistas, mas por obediência, porque a verdadeira grandeza nasce no coração de quem serve. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus usa os pequenos para grandes propósitos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e nos ajude a espalhar a mensagem da obediência que transforma gerações. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima.